Olá, pessoal! Eu sou a professora Léa, professora de língua portuguesa, e a nossa videoaula de hoje será sobre as figuras de linguagem no gênero memória literária. O gênero memória literária é um tema proposto pelas Olimpíadas de Língua Portuguesa para os 6º e 7º ano. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da memória literária e englobada junto com as figuras de linguagem. Então, nós vamos começar com um texto que se chama Memórias de um Ribeirinho, que é uma memória, que é um texto que foi escrito pela aluna Daniela Oliveira Cunha, com a professora Analita Dias Rebouças Oliveira, lá da Escola Estadual Reunidas Castro Alves, da cidade de Jiquiriçá, na Bahia. E aí o texto começa falando o seguinte: já faz tanto tempo, mas as lembranças dos meus tempos de infância vividos na zona rural não me saem da memória. Ao primeiro cantar do galo, meu pai já estava de pé e pronto para começar mais um longo e fatigado dia de trabalho. O vento frio da manhã acariciava nossos rostos. Eu e meus irmãos pulávamos da cama e corríamos para a lojinha, atraídos pelo delicioso cheiro de café que só a mamãe sabia preparar. A mesa estava repleta dos produtos da terra, frutos do suor de uma incansável ribeirinho que trabalhava de sol a sol para garantir o sustento da família. E nos maravilhosos dias de sol, quando ainda brincávamos sem nos preocupar com a intensidade dos raios solares, íamos para o Rio das Velhas, que passava perto lá de casa. O cheiro de mato verdinho adentrava em nossas narinas. O céu azul, límpido, irradiava a felicidade. Ah, como era gostoso! Saíamos correndo e tibum! Caíamos na água, nadávamos como peixinhos, flutuávamos sobre as águas que ainda não haviam sofrido os efeitos da poluição e chegávamos a adormecer, recebendo aquela brisa suave misturada ao calor do sol. Então, já cansados e famintos, íamos fazer a festa nos pés de jacas, subíamos nos mais altos galhos daquela frondosa árvore e saíamos de lá fartos. Como não tínhamos compromisso com o horário, retornávamos ao rio para pescar. Quando me lembro disso, lágrimas vêm aos olhos, pois aquele majestoso rio, palco das nossas peraltices de criança, transformou-se em um pequeno riacho ofegante, que insiste em ressurgir após cada temporada de chuva. Mas nada à altura do que era antes. Naquela época, ele corria solto, tanto é que uma das nossas brincadeiras prediletas era disputar quem conseguia chegar à outra margem. Nisso, passávamos quase o dia inteiro. Naquelas águas claras e límpidas, perdíamos tempo a observar a briga dos peixes que disputavam os farelos que atirávamos na água. A ansiedade tomava conta de todos nós. O coração acelerava de tanta felicidade. E quando um ingênuo peixinho caía em nossas mãos, era uma folia. Não víamos o tempo passar. Só percebíamos quando o céu começava a escurecer, em um belo pôr do sol, levando consigo aquele lindo dia de diversão. Mas o tempo passou, e a infância marcante desse ribeirinho agora fica registrada apenas em minha memória. Um rio de águas límpidas, intermináveis dias de sol, estão agora guardados em meu coração. Sinto saudades de uma época em que meus netos não terão a oportunidade de viver, de um tempo mágico, cheio de alegrias e encantos, minha maravilhosa infância. Então, é um texto baseado em uma entrevista do senhor Joaquim Cunha, de 53 anos. Então, com base nesse texto, eu trouxe algumas imagens, tá? Para vocês verem como é a vida dos ribeirinhos. Então, é dessa forma, ó. As casas, elas são sobrepostas na água. Perceba, ó. Ela lavando roupa na própria água do rio. Aí percebam, ó, deixa eu voltar. Olha só como é o ônibus escolar de lá. Na verdade, seria um barco escolar, né? Então, é assim que os estudantes eles
fazem para irem até a escola, né? Tem todo esse esforço, todo esse sacrifício. Porém, quando a gente vê a questão do IDEB, que é a nota das escolas, né, desses ribeirinhos, a gente vê que a força de vontade dos alunos e dos professores é gigantesca, e a vontade de estudar é tão grande que as notas, né, acabam sendo bem elevadas. Então, vamos compreender um pouco sobre o gênero memória, tá? Então, o que é importante dizer aqui? Que, apesar de ter sido escrito por uma participante das Olimpíadas, que é a Daniele, o texto ele vai falar da memória de um ribeirinho, né, que é o senhor Joaquim. Então, não é uma memória da Daniele, é uma memória do senhor Joaquim. Então, como é uma memória literária, o texto que eu li para vocês, ele está em primeira pessoa, tá? O que é a primeira pessoa, professora? Pode ser a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural, que é o eu e o nós. Então, não precisa necessariamente ser um fato que aconteceu comigo. Pode ser um fato que aconteceu comigo? Pode. Mas, no caso dessa memória de um ribeirinho, é um fato que aconteceu com outra pessoa, tá? Com outras pessoas. Então, o que vale falar ainda sobre isso é que o gênero memória literária, ele também tem algumas características, tá? Então, quais são as características desse gênero? Primeiro, são textos que são produzidos para poder relembrar o passado vivido, tá? Então, a gente sempre vai estar retratando de algum fato que foi feito, que foi dito no passado. Então, para isso, a gente precisa escolher muito bem as palavras para poder conduzir de maneira correta o leitor ao cenário e fatos narrados. Então, um exemplo. Se eu estou relembrando, obviamente é um tempo passado. Então, eu preciso usar os verbos, usar todas as concordâncias da maneira adequada. Próxima características. Eles são textos literários e, por serem textos que levam o leitor a um estado de emoção, são escritos fazendo uso de uma linguagem mais conotativa. Aí vocês vão lembrar da conotação e da denotação, né? Então, o que é a conotação? Linguagem usada no sentido figurado, tá? Então, por isso é que prevalece uma linguagem muito mais subjetiva. Então, aqui vai ser usado muito mais o sentido não literal da palavra, o sentido figurado. Então, a linguagem conotativa, ou seja, a linguagem usada nesse sentido figurado, ele vai se manifestar no texto por meio do uso de figuras de linguagem. Então, é por isso que eu estou trazendo para vocês aqui. Alguns, na verdade, vão relembrar e outros vão aprender aqui comigo sobre essas figuras de linguagem, tá bom? Então, mas o que são figuras de linguagem? Então, são recursos estilísticos, tá? Que servem para dar uma maior ênfase na comunicação, ou seja, no meu texto. Ou seja, para torná-lo muito mais agradável, muito mais bonito. Então, vamos ver alguns exemplos de figuras de linguagem dentro do próprio texto da Daniele, tá? Então, eu estou usando o texto, palavras da própria Daniele. Então, vamos lá. A primeira frase que eu peguei aqui. O vento frio da manhã acariciava nossos rostos. Então, prestem atenção. Vemos aqui que é uma linguagem que foi usada para embelezar, que é uma linguagem subjetiva e que foi usado o sentido conotativo, ou seja, o sentido não literal. Quando eu digo o vento frio da manhã acariciava nossos rostos, vocês conseguem pensar num vento acariciando o rosto de vocês? Acariciar o rosto é uma característica inanimada, ou seja, é uma característica de um fator de climático? Não é, né? É uma característica propriamente humana. Então, o que acontece? Todas as vezes que nós atribuímos características não humanas a seres inanimados, a gente está cometendo aí uma personificação ou uma prosopopeia, tá? Então, eu trouxe até outro exemplo aqui, ó, também do texto. Aquele majestoso rio, palco das nossas peraltices de criança, transformou-se em um pequeno riacho ofegante. Aí pensem só no riacho ofegante, né? Porque ofegante quer dizer que você está, um exemplo, correu muito e você fica, né, com falta de ar, um exemplo, fica fazendo aquela ofegação. Então, isso é prosopopeia, isso é personificação. É quando eu atribuo características não humanas, características humanas, desculpem, a seres inanimados. Um exemplo mais fácil para vocês entenderem. Se eu digo assim, a formiga falou para a cigarra, não cantou o verão inteiro, pois dance agora. Agora, imaginem vocês
uma formiga conversando com a cigarra. Sabemos que falar é uma característica propriamente humana. Então não tem como falar que uma formiga ou uma cigarra falou, porque é uma característica humana, tá? Então a literatura me permite isso, tá? A literatura me permite, juntamente com as figuras de linguagem, que eu atribua essas características a esses seres. Porém, quando eu cometo tal desproporção, quando eu cometo tal... Desculpa, gente. Quando eu cometo certos tipos de figuras de linguagens conotativas dentro da minha frase, eu estou fazendo aí uma personificação ou uma prosopopeia. Outro exemplo que eu coloquei para vocês. Não é mais de prosopopeia e personificação, tá? Vocês vão aprender uma outra figura agora. Saíamos correndo e tibum. Então, observem esse tibum, tá? Esse tibum é um som. Então, por ele ser um som, ele é chamado de onomatopeia. Então, quando eu coloco assim, ele chorou, sniff, sniff, a porta bateu, pá, um exemplo, tá? Então, os sons que são retratados dentro do texto, ele é chamado de onomatopeia. Outra frase, caíamos na água, nadávamos como peixinhos. Então, quando eu digo que nadávamos como peixinhos, eu estou comparando o nosso nadar, né, o nadar dele, com o nadar do peixe. Então, quando a gente usa esse conectivo como e faz essa comparação, o nome é exatamente esse, tá? Comparação. O coração acelerava de tanta felicidade. Então, olha só, o coração acelerava de tanta felicidade. É a mesma coisa se eu disser assim, ó, já lhe disse isso 1 milhão de vezes. Então, é um exagero. O coração não estava acelerando do jeito como está sendo retratado na mensagem. Então, por isso que é uma hipérbole, tá? Então, a hipérbole é o exagero da linguagem. Costumo dizer que é a linguagem das mães, que costumam geralmente exagerar, né? Já lhe disse isso 1 milhão de vezes. Arrume o seu quarto. Será que a mãe de vocês falou 1 milhão de vezes? Creio eu que não, né? Mas ela se apropria da linguagem do exagero, que é a hipérbole, para poder tocar no sentimento de vocês. Então, eram essas as figuras que aparecem dentro do contexto, tá? E agora vamos para as histórias têm memórias. Então, memórias literárias, geralmente são textos produzidos por escritores ou escritoras, né? Que vão relembrar o passado, tá? Seja esse passado vivido pelo autor ou por alguém, ou algo imaginário. Então, ele pode. No caso de vocês, com as Olimpíadas de Língua Portuguesa, vocês não vão imaginar, tá? Vocês vão retratar, vocês vão fazer todo um trabalho de uma investigação com alguém, com um idoso, né? E vão fazer algumas perguntas e, a partir dessas perguntas, formular o texto com a memória de vocês, que no caso não é a memória de vocês, vai ser a memória de alguém que vocês entrevistarem, tá? Então, o que acontece? Vai ter a questão do cenário, dessas situações reais e imaginárias, no caso de vocês, situações reais, tá? As narrativas, elas vão ter como ponto de partida a questão das experiências que foram vividas pelo autor no passado, tá? Lembrando que, pelo autor no passado, ou serão, nesse caso de vocês, que é as Olimpíadas, vai ser de alguém que vocês estarão entrevistando. Então, só para deixar algumas coisas claras aqui. Então, na atividade pedagógica de vocês, eu coloquei alguns questionários, tá? E aí, nos questionários, vocês irão procurar alguém, um parente, alguém que vocês conhecem, e fazer uma entrevista sobre o passado dele, tá? Lembrando que nós estamos numa época de pandemia. Se a pessoa não mora com você em casa, por precaução sua e da pessoa, por ser uma pessoa idosa também, faça uma ligação no WhatsApp. Então, tentem fazer essas atividades de forma mais remota possível, tá bom? Agora, se a pessoa é próxima sua, se mora na sua casa, tudo bem, tá? Aí você pode entrevistá-lo aí na sua casa, tá bom? Então, era isso por hoje. Muito obrigada por ficarem comigo até o final. Não se esqueçam de se cuidar,
tá? Então cuidem-se, usem máscara, álcool gel e, se puderem, fiquem em casa. Tenham um excelente final de semana.